A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Missionária Kelly Santos aqui. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o testemunho do meu relacionamento. Muitas pessoas pediram esse vídeo aqui no canal, então eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês e eu vou dividir esse testemunho em 3 partes. Vou falar um pouquinho sobre o meu namoro, o meu noivado e o meu casamento, tá bom? E então vamos lá começar sobre, falando a parte do namoro, como eu conheci o Rafael. Gente, eu conheci o Rafael numa mini vigília, né? Voltando aqui um pouquinho, a fita aqui, depois de alguns anos, depois de um tempinho, tendo alguns relacionamentos frustrados, na verdade, o inimigo, ele sempre tentou me tirar da presença do Senhor, então ele usava essa parte da minha vida, esse lado sentimental, para que ele me afastasse da presença do Senhor, fazendo com que pessoas que não fossem da vontade do Senhor se aproximassem até minha vida, para que eu assim caísse num relacionamento que não fosse projeto de Deus. Então, após alguns anos, com essas frustrações, eu decidi entregar os meus sentimentos na mão do Senhor. Decidi entregar a minha vida, o meu lado emocional, o meu coração na mão do Senhor. E decidi a entender que eu precisaria gostar de quem Deus gostasse. Eu precisaria estar com quem Deus quisesse que eu estivesse. Então, depois de um certo tempo, eu fui a uma mini vigília, na igreja de uma amiga minha, que hoje ela é minha madrinha de casamento. E ali naquela mini vigília eu conheci o Rafael. O Rafael estava sentado, a igreja estava vazia, não tinha começado ainda o culto. E eu cheguei ali, junto com a minha irmã, que na verdade Deus usou a Miriam, a minha irmã, para me levar àquela mini vigília porque eu não queria ir. E era uma segunda-feira chuvosa, estava chovendo muito. E aí, de tanto ela insistir, eu aceitei. E o meu pai foi e nos levou àquela mini vigília de carro. Cheguei na igreja, chegamos na igreja, o Rafael estava sentado de frente assim pro púlpito e eu estava na porta da igreja e eu vi ele de costas. Gente, eu sempre vi pessoas falando assim, mas eu me apaixonei pela primeira vista, quando eu olhei pro fulano, quando o olhar dele bateu no meu. Lindo, eu acho isso maravilhoso, mas, gente, eu me apaixonei de costas, o que eu posso fazer? Foi um amor à primeira vista de costas, eu não tinha visto o rosto do Rafael ainda, né? Mas a primeira coisa, assim, que eu trago pra você aqui, através desse vídeo, é que as bênçãos do Senhor não acrescentam dor. Se está te trazendo dor, se está te trazendo aborrecimento, se está te trazendo sofrimento, não é de Deus, tá? Relacionamento é liberdade, não é prisão. Se está te aprisionando, ora mais um pouquinho e vê se Deus está nesse negócio. Porque quando eu olhei pro Rafael pela primeira vez, mesmo sendo de costas, eu senti uma paz dentro de mim muito grande. Entrou dentro de mim uma alegria. Naquele dia eu cheguei naquela mini vigília um pouco cansada de muitas coisas assim que eu tinha vivido, que eu tinha passado, e eu estava um pouco triste. Mas naquele momento me deu uma paz tão grande. Ao olhar para ele, eu senti uma alegria do céu muito grande. Deus, ele é como se tivesse me injetado uma injeção de ânimo, sabe? E ali eu olhei para ele e eu me entrou aquela alegria muito grande. E aí isso foi passando, né? Começou o culto. Eu olhei para ele assim de lado, ele estava sentado assim de lado, e eu olhei para ele assim, mas ele não esboçou nenhuma reação, não olhou para mim nem nada, né? E aí nós, demos início àquela mini vigília, foi uma bênção, eu cantei, dei uma saudação, ele teve oportunidade, eu observei muito o comportamento dele no culto, eu percebi que ele era uma pessoa, até hoje, que presta muito atenção no culto, que não dava glória a Deus por qualquer coisa, que não levantava a mão por qualquer coisa. Isso me chamou muito a atenção. E depois daquela mini vigília eu consegui localizá-lo pelo Facebook. Olha isso, aquela solicitaçãozinha, né? Ajuda do Facebook, né? E eu mandei solicitação e ele me adicionou. E ali nós começamos a conversar. E depois de um certo tempo trocamos o número, né? Trocamos o WhatsApp. E aí começamos a conversar, né? A primeira coisa aqui, na segunda coisa, né? A primeira é que você precisa ter paz naquilo que você está fazendo. Você precisa ter paz naquilo que você quer. E a segunda coisa é que você precisa primeiro se tornar amigo da pessoa que você está conhecendo, da pessoa que você deseja entrar no relacionamento. Não entre no relacionamento assim, já estou namorando. Não, seja amigo primeiro. E eu e ele começamos a ser amigos.
Começamos a conversar bastante e eu gosto muito de falar da Bíblia e ele também gostava e até hoje ele gosta. Ele gosta de falar da palavra e aí nós começamos a conversar. Aí lembramos daquela mini vigília. E você viu o pregador? Menino, que palavra foi aquela? Nossa, nunca tinha visto aquilo e tal. E começamos a bater papo, falar de Bíblia, falar de Deus, falar de outras coisas. Começamos a nos conhecer. Ele começou a conhecer os meus gostos, eu comecei a conhecer os gostos deles como amigos mesmo. Lembra aquela amizade de escola? Que tudo você contava com uma pessoa, tudo a pessoa te contava. E aí ele foi pegando confiança em mim, eu fui pegando confiança nele, fui me aproximando dele aos poucos. E aos poucos o próprio Deus, o próprio tempo mostrou pra mim e pra ele que um gostava do outro, que a gente poderia sim iniciar um relacionamento. E aí quando a gente viu essa possibilidade de poder começar um relacionamento, nós começamos a orar em favor disso. Primeiro nós iniciamos uma amizade. Depois dessa amizade, nós entendemos que poderia sim começar alguma coisa. E quando a gente viu que poderia sim começar um relacionamento, nós começamos a orar nesse propósito. Porque às vezes você é amigo de uma pessoa e por você gostar muito daquela pessoa, você acha que dá pra namorar, que dá pra ter um relacionamento. Mas aí quando você começa a orar, você começa a perceber que se você entrar num relacionamento sério, você vai estragar uma amizade. Então é melhor ficar só na amizade. Então nós começamos a orar, porque se eu estivesse errada em achar que eu poderia namorar ele, eu poderia acabar com uma amizade bem legal. Então eu comecei a orar, ele começou a orar nesse propósito, e Deus ele veio confirmando através dos sinais. Lembram dos sinais? Então, Deus começou a confirmar através dos sinais que ele seria a pessoa bacana para estar do meu lado. E antes disso eu comecei a conhecer mais o Rafael, investiguei a vida dele. Marquei um dia com a minha mãe, viemos na casa dele, na casa da mãe dele. E sem ele estar em casa, ele estava trabalhando e viemos na casa da mãe dele e fizemos 1000 perguntas sobre ele. Procuramos conhecer, ela também procurou me conhecer. E foi uma tarde muito legal, tomamos um café, foi super agradável. Ou seja, comecei a conhecer muito mais do que eu já conhecia do Rafael, porque não é só uma amizade, agora ele seria o meu namorado. E se tudo desse certo, meu noivo, meu esposo, tinha que, porque a gente, uma vez, o meu pai falou pra mim assim, Kelly, numa empresa, quando alguém manda um currículo, né, e deseja ser contratado pelaquela empresa, a empresa faz 1000 perguntas, a empresa marca uma entrevista, a empresa manda fazer exames pra ver se a pessoa tem algum problema. E por que pra entrar na sua vida tem que ser de qualquer jeito? Gente, eu peguei aquele negócio e falei, é isso, eu sou uma empresa. E o Rafael, eu estou com o currículo dele na mão, porque eu sei como ele é, de onde ele veio, como é a família dele, porque tem muita coisa aí que você pode saber. Ah, mas a gente não conhece o ser humano, como eu saberei quem ele é? Vai na família dele, minha filha, pergunta que tipo de filho ele é. E eu perguntei à minha sogra, hoje eu chamo de sogra, mas na época não era sogra. Eu falei, irmã, me diga, o Rafael faz isso, o Rafael... Perguntei um monte de coisas. E ela foi me falando, né, e eu fui aqui anotando mentalmente, né, e depois de confirmado o período de oração, nós iniciamos, né, decidimos iniciar um relacionamento, e aí ele marcou um almoço de família, né, para me receber e receber os meus pais, e a minha irmã também, que na época morava comigo, hoje ela é uma mulher casada também, e aí nós morávamos, né, todo mundo junto, então fomos todo mundo junto pra casa dele, e fizemos aquele almoço ali, e do nada o Rafael pede amor do meu pai em namoro. Tá, assim. Pastor Cláudio, então, eu gostaria de perguntar se eu posso namorar sua filha. Todos olharam pro Rafael, todos olharam pra mim. E pensa no momento de tensão. Do nada, a gente tava comendo churrasco, fizeram um churrasco, um almoço delicioso, né? E ali eu fui pra cozinha, ajudei a preparar o almoço, porque assim, crente raiz é assim, entendeu? Menina raiz, menina filha, pessoa de família, gente que é compromisso sério, não fica... Ai, eu vou lá, né, e eles vão fazer... Não, minha filha, a gente já foi pra cozinha. Irmã, tá precisando de alguma ajuda? Ai, preciso que faça uma salada. Deixa que eu faça salada. Gente, naquele dia eu tava tão nervosa que eu fiz 2 quilos de salada, né? Peguei 2 pés de alface e piquei pra todo mundo. Depois eu fiquei falando assim, gente, por que eu fiz tanta salada? Mas era o nervosismo. Mas ajudei, coloquei a mão, fiz as coisas. Minha mãe também ajudou. Sabe? Ficou aquela coisa assim, tipo mesmo... Já somos família, né? Ficamos bem familiarizados através da preparação daquele almoço ali, foi super legal. E aí o meu pai olhou pro Rafael e disse assim, não, varão, tá na benção, podem namorar. Todo mundo, novamente, olhou pra mim, olhou pra ele. E foi e depois a gente começou a rir, né? Depois dessa fala do meu pai, porque eu não esperava, né? Mas começamos a namorar, fizemos uma oração para que Deus abençoasse o nosso relacionamento. O meu pai orou pela gente ali,
né? E começamos a namorar e foi um período de namoro muito maravilhoso. Eu e Rafael ficamos 1 ano namorando. Depois de 1 ano, nós noivamos, mas essa parte é pro próximo vídeo. E aí começamos a namorar e foi um período assim muito legal, porque o Rafael na época ele trabalhava e eu também trabalhava, mas aos finais de semana eu ministrava, eu saía para pregar e o Rafael ia todas as vezes que dava para ele e ele me acompanhava. A gente pensa numa fase de namoro maravilhosa. Foi muito bom, sabe? Ele me acompanhava em todas as agendas e depois das agendas a gente ia lá, né, para recepção que os irmãos preparavam, um jantar, um almoço, ou às vezes a gente ia para algum lugar fazer um lanche, aquela coisa. E nessa época, minha irmã e meu cunhado também estavam namorando. Estavam namorando. Eu nem pedi autorização para falar dela aqui, mas ela é bênção. E aí ela também estava namorando. Então pensa no Quarteto Fantástico. Eu, ela, meu marido, o Rafael e o Davidson, que hoje é o meu cunhado. Gente, era uma fase muito boa. Então a gente ia para as agendas juntos, ele ia, ele me levava. Quando não dava para ele ir, ele me buscava e me deixava em casa, sabe? Minha época de namoro foi aquele namoro à moda antiga. Não tinha essa de meia-noite, entendeu? O menino tá saindo lá de casa, porque tem uns irmãos aí, gente, que namoram. Vou falar pra vocês. Sai da casa da benção 2 da manhã, meu filho. Meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é hotel e não, entendeu? Você tem a chave lá do quarto e você pode sair e voltar. Não é a casa da menina, ela é de família. E pras meninas também, porque tem umas meninas aí, ó, que só o sangue de Jesus. Não, tinha hora. Meu pai determinava a hora pra gente namorar. O dia não era 24 horas de Rafael lá em casa, todos os dias, porque tem gente assim que namora todo santo dia. Não, gente, eu trabalhava, ele trabalhava, eu tinha meus compromissos na igreja, porque na época eu era regente de grupo jovem, eu ajudava na escola dominical, eu ajudava no grupo, às vezes no grupo das irmãs, eu tinha muitas tarefas na igreja, tinha tarefas no meu trabalho e tinha que conciliar as minhas agendas e conciliar o meu namoro. Ainda tinha minha vida dentro de casa, porque eu também sempre ajudei muito a minha mãe a fazer tudo dentro da minha casa. Então, o que acontecia? Tinha dia pra tudo, tinha hora pra tudo. E ele, assim, graças a Deus, ele levou isso super de boa. Ele atendia às minhas necessidades e entendia o momento de estar lá em casa, o horário de estar lá em casa. Tinha dia que era dia pra gente namorar, por exemplo, final de semana, sábado. Tinha dia que eu ligava pra ele e falava: Rafael, hoje não vai dar pra gente se ver porque eu tô com um compromisso. E eu não posso adiar esse compromisso. E ele super de boa entendia: não, quer, vai na benção, entendeu? Eu também vou pra casa, vou descansar. Amanhã a gente se vê, ou semana que vem a gente se vê. Assim, por quê? Porque quando a benção é de Deus, aleluia! Nada te aborrece, tudo vai sair como nos conformes. Ele vai entender o seu lado, ela vai entender o seu lado. Esses são os sinais que você vai começando a pescar. Entendeu? Que lá na frente você vai dizer assim: bom, o namoro foi bênção, acho que eu posso marcar um noivado, acho que eu posso pensar nessa possibilidade de noivar, porque também o noivado vai ser bênção. Então a minha época de namoro foi muito abençoada. A gente conversava muito sobre muitas coisas também, sobre nós. A gente conversava sobre ministério, sobre a obra do Senhor, sobre trabalho, sobre família, mas a gente também conversava muito, tá? A primeira dica que eu deixo pra vocês aqui: se torne amigo dessa pessoa antes de iniciar o namoro. Segunda dica que eu deixo pra vocês aqui: tem que ter paz. Custou sua paz, minha filha? Vai te custar muito caro lá na frente. E terceira dica: conversem, conversem. Eu e Rafael sempre fomos muito de conversar. Hoje, ainda mais, porque já estamos casados. Mas antes, no namoro, a gente conversava muito. Passava uma mosca, a gente conversava: menina, vamos falar sobre essa mosca aqui. Não, que não sei o que, não sei o que. A gente conversava muito sobre tudo, tudo, tudo. E conversávamos também sobre nós dois, nossos planos pro futuro, o que eu gostaria, o que ele não gostaria no futuro, se talvez nós casássemos, né? Tudo a gente conversava sobre várias coisas, vários assuntos. Às vezes eu falava algo que ele não gostava, eu fazia uma brincadeira que ele não gostava, às vezes ele falava algo que eu não gostava. E no próximo dia de namoro, no próximo encontro, a gente conversava. Eu chamava ele e falava: olha só, eu não, entendeu? Aquele negocinho que você falou, né, não me agradou, eu não gostei. Não repita mais isso, não fale mais isso. E ele fazia a mesma coisa comigo. Então isso foi me dando uma confiança, isso foi gerando em mim uma confiança nele e foi gerando nele uma confiança em mim, a ponto da gente conversar sobre coisas assim que a gente talvez nunca imaginamos que, né, poderíamos conversar. Então a gente falava sobre muitas coisas, conversava muito, a gente dialogava muito no celular, pelo WhatsApp, pessoalmente a gente conversava bastante também.
Então, gente, isso foi muito importante pro crescimento do nosso namoro. Isso foi muito importante pro nosso crescimento como casal. Então, eu vou deixar esses 3 conselhos aqui do meu testemunho de namoro pra você, tá? Seja primeiro amigo. Procure primeiro conhecer. Não vá com muita sede ao pote, porque o pote pode estar furado e não ter nada pra você lá. Então, seja amigo, faça uma amizade, crie um vínculo com essa pessoa, faça com que ela venha ver que você é presente na vida dela, tá? E depois, viu que tem paz? Você precisa entrar num relacionamento que tenha paz. Ai, mas eu sou muito amiga, mas eu não tô segura pra namorar. Não comece o namoro. Ai, mas eu sou muito amigo, mas eu não tô com firmeza pra iniciar o namoro. Não inicie, porque você vai machucar ela, você vai se machucar e ainda vai acabar com uma linda amizade, tá bom? E terceiro, crie o hábito de conversar, tá? Ai, mas eu não me sinto bem falando coisas minhas pra elas. Comece então conversando sobre coisas naturais. Comece conversando sobre flores, né, sobre o céu, coisas assim, naturais, para você pegar o costume de conversar e para você ir sentindo firmeza, para você sentindo, né, aquela confiança de conversar sobre outras coisas. Então, gente, meu período de namoro foi um período muito tranquilo. Foi um período assim que a gente mais saía para fazer a obra do que às vezes passeava junto. Chegamos sim a passear junto, a gente ia para shopping, fomos ao cinema algumas vezes. A gente marcava assim uma saída assim para uma lanchonete, com a minha irmã também saímos muito juntos. Mas a minha fase do namoro foi bem na obra do Senhor, porque quando o Rafael me conheceu, eu já era maior de idade, então eu já tinha lugares que eu poderia ir sozinha para ministrar, para pregar. Então foi aí que eu comecei a ir mais, a pregar mais, a atender mais agendas, e o Rafael, ele me acompanhou nesse período aí. Isso foi muito bom porque eu conheci o outro lado do Rafael. Qual o lado do Rafael? Porque tem aquele rapaz que vai dizer sim pra você em tudo, mas na hora que você provar ele vai correr. E o Rafael, ele não correu. Eu provei ele nessas situações. Amor, olha só, sábado eu tenho uma agenda, né? Então, entendedores entenderão. O que ele iria entender? Não daria pra ficar só de namorico, que teria que acompanhar a bênção pra agenda. E ali nesse acompanhar a bênção pra agenda, eu ia ver se ele estava de coração ou porque eu estava pedindo. Isso é muito importante. Se ele estaria ali porque ele também gosta da obra, porque ele também gosta de ministrar, porque ele também gosta de me ver ministrar. Porque não é só ele gostar de querer fazer. Ele tem que aplaudir quando eu estou fazendo. Ele tem que entender a chamada de Deus na minha vida. Então, todas as vezes que tinha agenda, Rafael ia de boa. Ele amava ir. Ele dizia assim pra mim: deixa eu organizar a sua agenda, deixa eu organizar as suas coisas. Então, foi um período muito bom. A gente passou o período de namoro assim muito na obra do Senhor. Saímos, passeamos, mas a maior parte desse 1 ano de namoro foi muito na obra do Senhor, sabe? E eu pegava também a ajuda dele. Às vezes eu estava ministrando numa igreja e fazia o apelo e vinha algumas pessoas até a frente para aceitar Jesus, e onde ele estava no banco eu fazia um sinal, pedia para ele abraçar um jovem, orar pelo aquele jovem. Eu comecei a inserir ele na minha vida, sabe? Eu comecei a incluir o Rafael no meu ministério. Eu comecei a incluir o Rafael naquilo que Deus tinha preparado para mim, para ele entender como seria o futuro, entendeu? Se eu deixasse ele assim muito de boaça, assim, muito tranquilão, sem fazer nada, o que aconteceria agora, nesse futuro que estamos vivendo? Estamos vivendo, eu faria a obra e ele ficaria de boa, sem fazer nada. Não, meu filho, eu pedi a Deus uma pessoa que andasse lado a lado comigo, que pegasse no arado comigo. Então, tudo que eu fazia, eu incluía ele. Rafael, olha só, eu vou pregar em tal lugar, e quando eu fizer o apelo, se vier um jovem lá na frente, eu não posso descer e abraçar o jovem por uma questão de ética, eu sou mulher. Então, eu gostaria que você fizesse isso. Mas, às vezes, sem avisar mesmo, lá na hora, que ele já entendia o que tinha que fazer. Então, às vezes, ele me ajudava, às vezes eu ia cantar, e eu falava: filma eu cantando, ó, me ajuda a filmar aí e tal. E ele filmava minhas ministrações, filmava eu cantando, eu comecei a inserir ele dentro disso. E o que aconteceu? O menino gostou da ideia de andar comigo pra lá e pra cá. O menino agora não queria só me ver pregando, ele queria pregar também. Ele não queria só que me filmasse pregar, ele queria que eu filmasse ele também. Gente, o menino começou a ter convites, o menino começou a ter notoriedade, o pessoal começou a olhar pra ele: ah, você é um namorado da missionária Kelly e tal. Então, gente, o período do meu namoro foi um período muito abençoado por Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? E depois de um tempinho namorando, chegamos a 11 meses de namoro. Aconteceu algo, gente, que eu não esperava mesmo, tá?
Fica aqui comigo, não perca o próximo vídeo que eu vou falar sobre o meu noivado. O que aconteceu no meu noivado? Gente, eu tô rindo porque só de lembrar já dá vontade de rir. Porque foi uma coisa assim, muito abençoada e eu quero que você assista, tá? Essa parte. Beijo pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Me segue no meu Instagram, @kellysantos.mentoria. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo